Olá, eu sou Carlos Garcia e nós vamos fazer hoje uma discussão sobre indicadores em saúde. O tema específico da atividade de hoje são as curvas epidemiológicas contextualizadas em relação ao Covid-19. Vocês devem ter observado que recentemente na mídia nós tivemos muitas notícias, né, tanto na mídia escrita quanto na mídia em vídeo, muitas notícias sobre a tal da curva do coronavírus, né, e também sobre essa questão de como achatar a curva, né, como é que estava a curva de contágio do coronavírus, como é essa curva no Brasil, na América Latina, no próprio Ceará, né? Como é que se constitui essa curva de contágio. E a partir daí, nós vamos fazer a nossa discussão de hoje. Partindo daí, nós vamos tentar responder na aula de hoje a essa pergunta. O que é que significa, afinal, essa curva epidemiológica? E também tentar responder outras questões correlatas, como será que há outros tipos de curvas epidemiológicas, né? Cada tipo de doença tem uma curva ou há grandes grupos de curvas, né? Afinal, por que a gente chama isso daí de curva, né? Quanto a essa questão mais específica que a gente começou a falar, né, do achatamento da curva, a gente vê, né, já em matérias aí uma matéria que surgiu no New York Times, acredito que foi uma das primeiras que traz esse tema, já falava, né, há mais ou menos pouco mais de uma semana, quase 2 semanas, sobre a importância desse achatamento da curva, né? O que significa, grosso modo, que a gente tem os casos mais espalhados ao longo do tempo, né? Em vez de ter os casos tão concentrados num momento, como a gente vê aqui, a gente teria os casos mais espalhados ao longo do tempo e aí podendo preservar a capacidade do sistema de saúde de atender a essas pessoas que estão doentes. Porém, fica muita coisa, né, em aberto e aí a gente vai justamente trabalhar hoje para melhorar nossos conhecimentos sobre as diferentes curvas epidemiológicas e suas implicações para os processos relacionados à saúde e à doença. Antes de discutirmos as curvas, vamos revisar alguns conceitos importantes. O primeiro conceito importante que nós temos que revisar é o conceito de endemia, que se refere àquelas doenças que ocorrem de maneira sustentada ao longo do tempo em uma dada região. Por exemplo, aqui no Ceará, o calazar. A gente observa anualmente alguns casos de calazar, e essa quantidade persiste ao longo do tempo. Então, nós podemos dizer que essa é uma doença endêmica. Eventos esporádicos são aquelas doenças que acontecem de maneira infrequente ou irregular, que nós pouco vemos, e que quando ocorrem chamam a atenção. Hiperendêmica, por outro lado, são aquelas doenças endêmicas, que têm uma transmissão continuada, contudo que persistem em níveis muito altos, a despeito de estratégias para controle. Durante muito tempo, por exemplo, a gente teve uma grande quantidade de casos de hanseníase aqui nos municípios cearenses, podendo considerar muitos deles como hiperendêmicos, certo? A epidemia, que aí é o tema mais central da nossa discussão, se refere a um aumento, por muitas vezes repentino, na quantidade de casos acima daquilo que é considerado normal como população. Então, se você tem uma linha de bases de casos de alguma doença, então uma doença endêmica, e aí ocorre repentinamente um aumento desses casos. E aí a gente pode falar em epidemia, certo? O surto ele tem uma definição parecida com a epidemia, contudo, ele é mais limitado geograficamente, tá certo? Então, quando a gente fala em surto, geralmente a gente vai falar em um aumento de frequência de uma determinada doença,
mas diferente da epidemia, né, que tem uma abrangência maior, no sul a gente tem uma abrangência mais local. O cluster, né, cluster é um termo que ele se refere à agregação de casos, né, considerando o tempo e o espaço, né? E a gente, muitas vezes, né, no começo das epidemias ou durante elas, a gente pode observar clusters, né, que são alguns momentos em que em um dado local a gente tem um ajuntamento de casos, né, que chama a atenção, que mostram-se acima do esperado, né, para aquela doença. Por outro lado, né, pandemia, já que é a nossa situação atual, ela vai se referir ao quê? A uma epidemia que se espalhou para vários países e continentes, geralmente, né, afetando um grande número de pessoas em todo o mundo. Bom, mas quais seriam as causas de uma epidemia, né? Quais seriam os fatores que podem contribuir para causar uma epidemia? São vários, né? E geralmente eles não agem de maneira isolada, tá? Nós vamos estudá-los separadamente, mas temos que ter em vista que muitas vezes eles agem de maneira conjunta. Então, o primeiro fator é o aumento da quantidade ou da virulência de um agente, certo? Se você tem mais patógeno, ou se você tem patógenos com maior infectividade, né? Muitas vezes causada por mutações, né? Esse pode ser um candidato a um causador de uma epidemia, certo? Bom, a gente pode ter epidemias pela introdução de agentes em ambientes novos, e aí o exemplo seria a chegada do sarampo ao Brasil, junto com os portugueses, né? O sarampo chega aqui num ambiente novo e vai causar grandes epidemias entre os indígenas. A gente também pode ter epidemias devido à mudança de forma de transmissão, né? E a gente ter formas de transmissão mais efetivas, e aí chama a atenção aquelas doenças transmitidas por vetores que têm um ciclo silvestre e um ciclo urbano, né? São doenças que são endêmicas no ciclo silvestre, mas quando se transformam em urbanas, né, causam epidemias. A gente também pode ter mudanças na suscetibilidade ou na resposta ao hospedeiro. Um exemplo aqui seria, por exemplo, uma nutrição inadequada, né, ou uma desnutrição. Né? Uma desnutrição pioraria a resposta do hospedeiro e aumentaria a sua suscetibilidade a sofrer com uma epidemia. Então, se a gente citar, por exemplo, as epidemias de varíola que ocorriam no Ceará durante o século XIX, a gente pode constatar o quê? Que elas ocorriam principalmente em momentos de seca. Né? Em momentos de seca, a população passava por uma grande insegurança alimentar, tinha dificuldade para ter acesso aos alimentos, passava fome, ficava desnutrida e aumentava a sua suscetibilidade a desenvolver varíola, o que gerava grandes epidemias, né? Fazia com que a varíola, na época uma doença por vezes endêmica, se transformasse em epidêmica. Por fim, existem aquelas mudanças em fatores que aumentam a exposição ou envolvam novas portas de entrada. Né? Podemos citar como exemplo as epidemias de cólera que ocorreram no Haiti após os terremotos. Né? Então, depois do terremoto, do grande terremoto que ocorreu no Haiti, ocorreu uma desorganização, né, e uma destruição de muitos dos sistemas que garantiam água potável. Né? As pessoas passaram, e também algum tipo de tratamento para o esgoto, ou de destinação para o esgoto. As pessoas passaram a consumir uma água de qualidade pior, ou seja, aumentou a exposição delas, né, aos patógenos, o que resultou em epidemias de cólera no Haiti após o terremoto. Bom, e quais são as formas que a gente pode classificar o modo como as doenças se espalham em uma dada população? Tá? Inicialmente, antes de falar sobre cada uma dessas maneiras, né, como as doenças podem se disseminar, é importante que a gente entenda qual é o gráfico básico que a gente vai trabalhar.
Então a gente vai trabalhar com um gráfico que no eixo do X tem a data do início da doença e no eixo do Y tem a quantidade de casos. Tá? Então, basicamente, o padrão que a gente vai observar é esse daqui, certo? E aí, nós vamos agora nos deter a cada uma das diferentes formas pelas quais as doenças podem se disseminar, certo? Bom, nessa primeira figura, todas as figuras a partir de agora têm como origem o CDC, tá? Lá no final a gente vai mostrar para vocês o link em que vocês podem ter acesso a esse excelente livro-texto que o CDC oferece de maneira gratuita, ok? Bom, seguimos aquele mesmo padrão, temos aqui o tempo e aqui, nesse outro eixo, a quantidade de casos, certo? Nesse caso, nós temos uma disseminação por fonte comum pontual, né? São casos de hepatite A que ocorreram em clientes e trabalhadores de um restaurante, né, entre os meses de novembro e dezembro de 1978. Tá? Então, aqui a gente tem o caso Index, né, que foi de uma pessoa que trabalhava no restaurante, né, que trabalhava com a comida. E aí, a partir disso, nós temos os quadradinhos brancos, que significam os casos em pessoas que frequentaram o restaurante, quadradinhos pretos, que significam os casos de pessoas que trabalhavam no restaurante, e os quadradinhos cinzas, né, que são casos secundários, pessoas que já foram contaminadas por aquelas que ingeriram a comida no restaurante. E aí, nós vemos um padrão muito característico, né? Esse padrão de existir um pico, né? No lado do gráfico nós observamos uma subida bastante íngreme, atinge o pico e depois, né, começa a ter uma descida novamente. A gente vê que esse momento que o gráfico sobe, né, ele sobe de uma maneira exponencial. Tá? Então, esse padrão, né, de você ter essa espícula, ele é bem característico dessa disseminação por fonte comum pontual. Tá? Bom, lembrando só aqui o conceito de fonte comum, né, significa o quê? Que essas pessoas tiveram contato com esse caso índice, né, que era um caso único de hepatite A, tá? Que acabou disseminando a doença para todas essas pessoas. Bom, e agora nós vemos nesse slide um outro tipo de disseminação por fonte comum, né, que é a disseminação por fonte comum contínua. Tá? A gente observa um padrão, e aqui nós estamos estudando uma doença diarreica, e a fonte contínua aqui era a água, né, que as pessoas ingeriam. A gente observa o quê? Um padrão em que se observa também uma subida dos casos e, posteriormente, uma queda, mas sem aquela agudeza, né? Sem aquela espícula tão evidente no caso da disseminação por fonte pontual. Por quê? Bom, porque na disseminação por fonte pontual nós temos apenas um momento, né, no tempo em que uma pessoa contamina todas as outras. Tá? Então nós temos em um dado momento uma pessoa contaminando todas as outras, que no caso anterior foi um trabalhador que manipulava alimentos, né, num restaurante. Então, os casos eles tendem a se agrupar em torno da média do tempo de incubação da doença, certo? E aí, quando passa esse tempo de incubação da doença, nós não temos novos casos, certo? O surto se encerra. Diferente aqui no caso da disseminação por fonte contínua, né? por fonte comum contínua, porque aqui existe uma sustentação da quantidade de casos, né? E que só se observa o começo da diminuição quando foram tomadas medidas como ferver a água e acrescentar cloro à água, tá certo? Então aqui a fonte não era apenas uma pessoa, né? Como no caso anterior, que tinha a pessoa que manipulava a comida.
No caso aqui, a fonte era a água e ela continuamente estava transmitindo doença. Então, a gente não observa aquele mesmo padrão de todo mundo, de todos os casos, se concentrar em torno de um único período de incubação, né? No caso aqui, o gráfico ele vai refletir um somatório, um conjunto de diferentes períodos de incubação de diferentes pessoas. Bom, nosso próximo tipo de disseminação, né, de doenças é a disseminação propagada. E vamos estudar essa disseminação, esse tipo de disseminação com o caso do sarampo. Tá? O padrão dessa disseminação é um padrão em ondas, certo? Vocês conseguem observar que há um padrão que ele forma como se fosse ondas, certo? Por que esse padrão em ondas? Né? A que se refere esse padrão? Esse padrão se refere principalmente ao tempo de incubação da doença e a maneira como ela está se justamente espalhando pela população. Se a gente observar esse intervalo aqui de tempo entre os diferentes picos, né, entre os diferentes picos de quantidades novas de casos, a gente vai ver que eles são de mais ou menos 11 dias, né, que é algo consistente com o período de incubação do sarampo, tá certo? Esse tipo de disseminação ele ocorre em muitas das doenças, né, que são transmitidas por contato direto, como por exemplo a própria gripe, né, influenza, mas também para doenças como sífilis, hepatite B e até doenças transmitidas, algumas das doenças transmitidas por vetores, tá certo? E que a gente já vai observar esse padrão em ondas. Um outro padrão de disseminação possível é o padrão misto. Tá? Nesse caso, estamos estudando doença diarreica que ocorreu durante e logo após um festival de música, certo? Essa cor cinza representa as pessoas que eram do staff, né, desse festival, os trabalhadores do festival. E essa cor mais clara aqui, que parece, né, transparente, branco, são as pessoas que foram assistir o festival, certo? Então a gente vai observar o quê? Que uma disseminação com dois picos. Um primeiro pico naquelas pessoas que trabalharam no festival e aqui o momento em que ocorre o festival, portanto a transmissão para as outras pessoas que foram assistir o festival, tá certo? E essa doença, ela, além disso, né, de ter esse padrão aqui diferente, né, ela é uma doença que a gente vai observar depois uma transmissão sustentada. Ou seja, essas pessoas que voltaram do festival continuaram transmitindo para outras pessoas quando elas voltaram para casa. Tá? Então, aqui a ideia é justamente um grande festival desses, né, no caso o festival de música, em que as pessoas vão ao festival, se contaminam, desenvolvem sintomas em casa, né, e aí depois ainda continuam transmitindo para pessoas próximas aos seus locais de moradia. Por fim, há outros padrões de disseminação, né, padrões diferentes. No caso aqui a gente está vendo a disseminação da doença de Lyme nos Estados Unidos. E aí a gente vê um padrão bem fora do comum, né? Assim, a gente vê os casos simplesmente subindo, sem nenhuma daquelas tendências de queda e baixa, né? Um padrão bem particular. Lembrando que doença de Lyme é aquela doença transmitida por carrapatos, né? Que ela começa aí num ciclo silvestre, de aproximação de alguns animais silvestres, certo? Então, são padrões de disseminação diferentes. E agora, nós entramos na nossa questão principal, que é: e a doença causada pelo Covid-19? Né? Qual é o padrão de disseminação dessa doença? Né? Que aí agora é a nossa pergunta-chave e é a nossa atividade, que vai ser o quê? Justamente entrar no site da OMS, observar a curva epidemiológica do novo coronavírus, o Covid-19,
e a partir daí vocês vão ter que responder essa questão, né, sobre justamente essa questão que é qual o padrão de disseminação dessa doença e principalmente por que ela se dissemina dessa forma, né? Por que ela se distribui ao longo do tempo dessa forma. Bom, e aí sendo mais diretivo, né? Nossa atividade, portanto, é responder a essa pergunta. Qual o padrão de disseminação do Covid-19, tá certo? Como é que vocês vão fazer, como é que vocês vão responder isso? Com base em quê? Bom, com base num dashboard que a OMS que está disponível no site da OMS, certo? Vocês vão procurar esse site, tá? Que é um site da OMS, e nele você vai encontrar um dashboard com mapa, gráfico dos casos acumulados, gráfico dos casos por dia, tá certo? E aí, a partir disso daí, vocês vão poder responder a essa pergunta. Qual o padrão de disseminação dessa doença? Mas não basta dizer o nome do padrão. Claro que vocês vão ter que também colocar no Unifor Online uma resposta um pouco mais completa, dizendo em quais elementos vocês basearam a resposta, tá certo? Então, qual o padrão de disseminação e quais elementos vocês se basearam para dar essa resposta. Por fim, né, nós trazemos aqui duas fontes muito interessantes. Nossa aula foi baseada nessas duas fontes, tá certo? As duas são do CDC e elas trazem muito material interessante para vocês estudarem epidemiologia e tudo com acesso totalmente gratuito, ok? Então, nós recomendamos que, se vocês tiverem interesse em estudar mais sobre o assunto, procurem esse site, ok? Obrigado e até a próxima!